Na real, dizer que eles são parentes é até diminuir a relação deles, presta atenção. Na verdade, as aves de hoje em dia são dinossauros. Pode perguntar pro teu professor aí, cara, professor de matemática, eu não sei pra quem tu vai perguntar, mas pergunta. Eles são o único grupo de dinossauros que sobreviveu à grande extinção 66 milhões de anos atrás. Mais especificamente, as aves evoluíram dos dinossauros terópodes, né? O mesmo grupo do Velociraptor e do T-Rex. Isso não quer dizer que a galinha veio diretamente do T-Rex, não. Mas os dois fazem parte de galhos diferentes dessa grande árvore genealógica. Então, cara, tecnicamente, quando você come um franguinho assado no domingo, aquele frango de padaria, são mini T-Rex ali rodando, né? Você tá comendo carne de dinossauro, cara. Será, cara, que se a gente voltar no tempo, milhões de anos atrás, e achar um T-Rex morto, fazer um bifão, será que tem gosto de frango assado? Essa pergunta fica na cabeça, né? Então, assim, a visão que os cientistas tinham de que os dinossauros eram lagartos gigantes começou a mudar quando eles perceberam que alguns fósseis, olha isso, preservavam marcas de penas ao redor dos esqueletos. Penas, cara. Tá boa, fica até com pena, né, do dinossauro. E era uma penugem incompleta mesmo, ok? Por exemplo, o Velociraptor era completamente diferente do bicho que a gente viu lá em Jurassic Park. O da vida real provavelmente era bem menos assustador e tinha bem menos hora. Provavelmente até se jogasse milho ele comia, né? Não sei se fazia cococó. Mas porra, cara. Se liga nele aí. Ó, você tá vendo ele? O Velociraptor verdadeiro tinha mais ou menos o tamanho de um peru. Então, é até meio engraçado imaginar a galera fugindo de um peru carnívoro. Você ia ver um Jurassic Park, você ia ter medo de um Velociraptor fazendo glu-glu-glu atrás de você? Fora que os cientistas acharam pequenas marquinhas no osso do braço do Velociraptor, que são as marcas onde as penas ficavam presas. Igualzinho a que as asas das aves que a gente conhece têm. Então, galera, o Velociraptor era baixinho e cheio de penas. Nem o fucking tiranossauro fugiu de ter penas. Galera, olha isso. Os cientistas já encontraram na China indícios de penas fossilizadas num dos parentes do Tiranossauros, o Yutyrannus, que tinha 9 metros de comprimento e era coberto por uma penugem comprida. Quando eles encontraram esses fósseis, cara, imagina os chineses, caramba, tem pena! Todos os estudos de paleontologia mudaram totalmente a partir desse momento. Por quê? Porque agora a ciência estava encarando a possibilidade real de todos os tiranossauros serem, na verdade, penudinhos. E no caso dos Yutyrannus, a plumagem dele podia chegar até 20 centímetros de comprimento. A senhora pena, concorda? Então ele ficava com um aspecto meio que de mamífero. Então esquece aquele monstrão do Jurassic Park, esquece, cara. Se fosse o Jurassic Park do Christopher Nolan, todos os dinossauros teriam penas, você sabe disso. Claro que nem todos os dinossauros eram galinhas gigantes, porque esses dinossauros com penas vinham de uma mesma linhagem, que eram os terópodes, ok? Mas tiveram milhares de espécies diferentes durante milhões de anos. Então, algumas tinham penas, outras tinham escamas, e algumas provavelmente até misturavam as duas coisas. Imagina, escama com pena, Rapaz, será que existe isso? No caso do próprio T-Rex, já que até encontraram impressões fossilizadas de pele em parte do pescoço, do rabo, que mostraram que ele tinha pequenas escamas, então sim, ele até pode ter tido alguma penugem em certas partes do corpo. Ou então, ele até tinha penas quando ele era um filhote. De repente só tinha penas quando ele era um filhote. Só que até agora não tem nenhuma evidência direta de que o T-Rex adulto era completamente cheio de penas, tipo um galinhão. Rapaz, se um dia confirmarem isso, cara, aí eu quero fazer minha viagem no tempo, quero voltar e encarar um T-Rex. Eu acho que eu faço bullying e saio correndo, né? Já pensou? Mas eu falei pra vocês que essa questão de penas era só a pontinha do iceberg, falei. E se eu te contar que o T-Rex provavelmente tinha lábios, carnudos, hein? Pois é, rapaz, imagina o T-Rex todo casca grossa com preenchimento labial. Ok, também não é assim. Mas eu tenho uma imagem bem clara na minha cabeça de que, porra, mesmo quando o T-Rex tá de boca fechada, os dentões dele ficam pra fora. Olha o ligator, né? Isso passa aquela imagem de bicho assustador, de predador. Mas o que os cientistas estão estudando agora é que talvez eles tivessem lábios que escondiam esses dentes quando estavam de boca fechada. Sacou? Coisa louca, né? Pensou um T-Rex fazendo um cococó, fazendo assim pra você. Tem mais aquela ideia que todo dinossauro sempre foi verde, cinza ou marrom. É verdade isso? Bom, também veio totalmente no nosso imaginário popular, porque a gente ligava muitos dinossauros a jacarés, e como jacarés e vários outros répteis eram dessas cores, os dinossauros acabaram ficando também com essas cores meio sérias, concorda? Só que hoje em dia os cientistas já conseguem encontrar estruturas microscópicas chamadas melanossomos nos fósseis, e elas guardam pigmentos nas penas e na pele. Então, dependendo do formato e da distribuição desses melanossomos, dá para ter uma noção de algumas das cores que o animal tinha quando ele estava vivo. Então muitas espécies de dinossauros são, na verdade, bem coloridinhos, principalmente a linhagem que tem penas. O Sinosauropithecus, inclusive, lembra uma mistura de guaxinim com lêmure, porque ele tinha uma cauda com listras.
cauda com listras. Consegue imaginar um dinossauro com caudinha com listras? Alguns dinossauros tinham penas pretas, outras marrons. Era bem diversa a parte. Porque pensa, cara, se as aves de hoje em dia são parentes dos dinossauros e, porra, elas são os bichos mais coloridos da natureza, então os dinossauros podem ter sido bem coloridos também. Concorda? Dinossauros, inclusive,